Oi gente, tudo certo? Nessa videoaula a gente vai falar um pouquinho a respeito da força magnética que atua sobre um condutor retilíneo que está imerso em um campo magnético. Nós tínhamos visto nas videoaulas anteriores, as duas últimas se eu não me engano, que dependendo das condições, quando uma carga elétrica é arremessada em um campo magnético, essa carga pode vir a sofrer a ação de uma força. Eu digo pode vir a sofrer porque depende da forma como ela vai ser arremessada, né? A mesma coisa vale aqui para um condutor retilíneo. Dependendo da forma como ele estiver imerso no campo magnético, ele pode sofrer a ação de uma força magnética e o nosso interesse vai ser justamente descobrir qual é a direção e o sentido de aplicação dessa força, né? Para onde essa força vai estar sendo aplicada e também como é que a gente faz para calcular o valor dessa força magnética. Ao final dessa explanação, eu vou falar sobre um fenômeno bastante pontual chamado de efeito Hall, a polarização em condutores devido ao movimento deles em fios condutores. Então, a ideia aqui é mais ou menos a seguinte, ó. Aqui eu tenho a representação de uma região onde há um campo magnético, onde estes X, lembrem, indicam que as linhas de indução estão apontando para dentro do plano do quadro, formando com ele um ângulo de 90 graus. E aqui eu tenho a representação de um pedaço de fio aqui que está sendo percorrido por uma corrente elétrica aqui nesta direção e sentido. Tudo bem? O que vai acontecer? Essa corrente elétrica em materiais sólidos a gente sabe que é um fluxo de elétrons que se movimentam dentro desse fio. Então cada um dos elétrons que estão se movimentando dentro desse fio estão sendo sujeitos à ação de uma força magnética. Lembra que quando um elétron, dependendo da forma como ele está se movimentando dentro do campo magnético, ele pode sofrer a ação de uma força magnética? Então, assumindo que todos estes elétrons que compõem essa corrente elétrica vão sofrer a ação de uma força magnética, se eu somar a força magnéticazinha que atua em cada um dos elétrons que compõem essa corrente, eu vou obter a força magnética sobre o fio como um todo. E nosso propósito inicial é treinar a aplicação da regra da mão direita para verificar para onde a força magnética que atua sobre esse fio é aplicada. Então, lembra que a gente tinha visto no caso das cargas elétricas, que você coloca o seu polegar no mesmo sentido do movimento do lançamento da carga? Aqui você vai colocar o polegar no mesmo sentido do movimento da corrente. A corrente está indo para lá, então você coloca o seu polegar apontando nessa direção e sentido. Com estes dedos restantes, você coloca no mesmo sentido do campo magnético. O X indica que o campo magnético está apontando para dentro, então tu vai virar a tua mão até que as pontas destes dedos apontem para dentro do plano do quadro. Então, ó, polegar apontando lá para a direita, para onde a corrente elétrica está indo, dedos restantes apontando para dentro, já que o campo magnético atua nessa direção e sentido. Eu lembro que eu tinha mencionado que se a carga é positiva, o sentido da força era dado para onde a palma da mão está virada. Se a carga é negativa, o sentido da força é dado para onde o dorso da mão está virado. Aqui não tem essa história. Para fio é só para onde a palma da mão está virada. A palma da minha mão está virada para cima, então a força magnética que atua sobre esse fio vai estar virado aqui para cima. Então esse fio vai ser puxado verticalmente para cima dentro desse campo magnético. Vamos treinar um pouquinho aqui agora. Aqui eu tenho a representação de um fio que está imerso em um campo magnético, onde esses pontinhos indicam que as linhas de indução estão apontando perpendicularmente para fora do plano, né? E aí, esse fio está disposto dessa maneira, percorrido para uma corrente para baixo. Eu quero saber para onde a força magnética vai ser aplicada sobre ele. Polegar no mesmo sentido do movimento da corrente, a corrente já está indo para baixo. Estes dedos aqui, ó, você coloca no mesmo sentido do campo magnético, o campo magnético está apontando para fora, então tu mantém o polegar apontando para baixo, mas os dedos restantes apontando para fora. Como a palma da minha mão é quem determina a força magnética sobre o fio, e a palma da minha mão está virada lá para a esquerda, então isso significa que a força magnética vai puxar este fio aqui para a esquerda. Ok? Muito bem.
Agora, nesta última situação aqui. Aqui eu tenho a representação de linhas de campo magnético que não estão apontando para dentro, não estão apontando para fora, elas fazem parte do plano do quadro, mas estão apontando horizontalmente lá para a direita. E aí a ideia é mais ou menos a seguinte: esse fio está sendo percorrido por uma corrente que aponta para cima e eu quero saber para onde a força magnética sobre o fio vai ser aplicada. Polegar no mesmo sentido do movimento da corrente, a corrente está indo para cima. Estes dedos restantes você coloca no mesmo sentido do campo magnético, o campo magnético está apontando lá para a direita. Vejam que o sentido da força magnética é dado para onde a palma da minha mão está virada. A palma da minha mão está virada para dentro do plano do quadro. Então, a força magnética a gente representaria dessa forma aqui, ó. É como se esse fio, ao ser colocado dentro desse campo magnético, ele fosse puxado para dentro do plano do quadro. Tudo bem? Aqui nós temos alguns exemplos de aplicação da regra da mão direita para determinar a força magnética que atua sobre fios. Agora, como é que a gente faz para calcular o valor desta força magnética? A força magnética que atua sobre fios retilíneos é calculada através desta equação aqui, essa forma. Então, tem algumas coisas aqui que a gente já sabe o seu significado, né? Então, tipo, o I é de corrente elétrica, o B representa a intensidade do campo magnético, esse L representa o comprimento do fio, né? O comprimento do fio, que é percorrido pela corrente e que está imerso nesse campo magnético. Esse θ que aqui aparece representa o ângulo formado entre a corrente e o campo magnético. Nesses três exemplos que eu passei, este ângulo formado entre a corrente e o campo magnético é um ângulo de 90 graus. Olha só, aqui a corrente está apontando para lá, o campo magnético está apontando para dentro, 90 graus. Aqui, o campo magnético está apontando para fora, a corrente está apontando para baixo, 90 graus. Aqui, o campo magnético está apontando para lá e a corrente elétrica está apontando para cima. O ângulo é de 90 graus. Isso, eu confesso, constitui a maioria das situações, tá? E aí, a gente sabe que quando o ângulo é de 90 graus, o seno desse tipo de ângulo vale 1. E aí, se você colocar nessa forma, no lugar do seno do ângulo, o número 1, você chega que a força magnética vai ser calculada dessa forma mais curtinha aqui, ó, a fórmula do Biot, que é usada para calcular a força magnética em fios que estão orientados perpendicularmente ao campo magnético. Agora tem que se ligar aqui quanto ao seguinte: isso é uma observação que eu tinha feito lá para as cargas elétricas. Vou fazer aqui para fio retilíneo também. A força magnética, tá? Ela é tanto perpendicular à corrente e ao campo magnético. O vetor força forma um ângulo de 90 graus, tanto em relação à corrente elétrica como em relação ao campo magnético. Essa é uma propriedade mais técnica, mas também importante. É sempre que um fio que é colocado dentro de um campo que ele vai sofrer ação de uma força magnética? Não, não é sempre. No começo da aula eu falei que dependendo da forma como esse fio estiver imerso em um campo magnético, ele pode não sofrer ação de uma força, que é o que eu vou discutir com vocês agora. As duas circunstâncias em que o fio, mesmo estando dentro do campo magnético, mesmo sendo percorrido por corrente elétrica, ele não sofre ação de força magnética. Então é o que eu vou procurar relatar neste exemplo que eu estou passando aqui para vocês. Então, veja só. Aqui, ó, o ângulo formado entre a corrente e o campo magnético, este ângulo θ aqui, ó, a corrente elétrica está apontando para lá. O campo magnético nesse desenho está apontando para lá também. O ângulo entre estes dois vetores é de 0 grau.
Então, ângulo é de 0 grau. A gente sabe que o seno de 0 grau vale 0. E se tu colocar 0 na fórmula da força magnética, isso vai gerar uma força magnética nula. Ou seja, não haverá força magnética atuando sobre esse fio. A mesma coisa acontece aqui ao lado. Ó. Aqui o ângulo entre a corrente e o campo magnético é de 180 graus. A corrente está apontando para lá, nesse exemplo. O campo magnético está apontando para o lado oposto. Aqui o ângulo em questão é de 180 graus. Seno de 180 graus vale 0. Se tu colocar lá na fórmula da força magnética, vai dar uma força magnética nula. Então, em poucas palavras, em todas as situações que um fio percorrido por uma corrente exposto a um campo magnético sofre a ação de uma força magnética, exceto os casos em que ele estiver paralelamente colocado ao campo magnético. Aí ele vai sofrer ação de uma força? Não. Ele não vai sofrer ação de uma força. Então, tirando os casos em que o fio está alinhado paralelamente às linhas de campo, ou como queiram, tirando o caso em que a corrente forma um ângulo de 0 grau ou de 180 graus com a direção do campo magnético, não há a força magnética sobre o fio atua, tirando esses dois casos aqui. Tudo bem? Bom, e para encerrar essa videoaula, a gente vai falar sobre um assunto bastante específico agora, um fenômeno bastante específico, que é o chamado efeito Hall. Então, a ideia aqui é mais ou menos a seguinte, segura aí, ó. Imagine que aqui eu tenho a representação, vou colocar esse fio caindo agora. Um fio retilíneo que está dentro de um campo magnético, onde as linhas de indução estão apontando aqui perpendicularmente para dentro, né? E esse fio, ele simplesmente vai ser deixado cair dentro desse campo magnético. Ele vai cair, ele vai se movimentar nesta direção e sentido aqui, ó. O que acontece? Esse fio, ele é feito, a grosso modo, por prótons, elétrons e nêutrons. Nêutron não interage com o campo magnético, não tem carga. Próton também não interage porque está fortemente preso ao núcleo atômico. Agora, os elétrons que compõem este fio vão interagir com o campo magnético. Esses elétrons, eles vão acabar se movimentando para onde o fio vai. Os elétrons do fio estão dentro dele. Então, o que vai acontecer? Estas cargas negativas dentro desse fio, se movendo dentro desse campo magnético, vão sofrer ação de uma força. Vamos ver para onde essa força magnética vai puxar? Coloco o polegar no mesmo sentido do movimento dos elétrons. Repito, os elétrons vão para onde o fio vai. O fio está caindo. Coloque os dedos no mesmo sentido do campo magnético. Este conglomerado de X indica que as linhas de campo magnético estão apontando para dentro. Como as cargas negativas são indicadas para onde o dorso da mão está virado, aqui o dorso da minha mão está virado para a esquerda do vídeo, as cargas negativas deste fio vão ser puxadas para o lado esquerdo e vão deixar as cargas positivas dele do lado direito. Veja bem, não é que as cargas positivas foram puxadas para o lado direito. As negativas é que foram para o lado esquerdo e deixaram as positivas do lado direito. Quando há separação destas cargas elétricas em material, nós dizemos que houve a formação de um fenômeno conhecido como polarização. Esta polarização ela foi provocada pelo movimento do condutor dentro do campo magnético. Lá no estudo inicial de eletrostática também tem a polarização de um corpo neutro, que é quando você tem um corpo neutro e aproxima um corpo eletrizado dele, né? E as cargas se separam. Aqui não, aqui é um pedaço de fio que é solto a partir do repouso, cai dentro desse campo magnético e as cargas são separadas, criando dois polos elétricos em lugares distintos, promovendo a polarização. Uma situação semelhante aconteceria, tá, se eu pegasse um fio e começasse a movimentar ele aqui, ó, para a direita, dentro dessa região onde há um campo magnético, onde as linhas de indução estão apontando perpendicularmente para fora. O raciocínio é o mesmo. Os elétrons desse fio
viajando junto com ele dentro desse campo magnético, vão se movimentar para algum lugar, pois elétrons se movendo dentro de campo magnético sofrem a ação de uma força. Para onde esses elétrons vão? Polegar, no mesmo sentido do movimento dos elétrons, os elétrons estão dentro do fio, então eles vão para onde o fio vai. O fio está indo para cá. Estes dedos você coloca no mesmo sentido do campo magnético. O campo magnético está apontando para fora do plano do quadro. Como o dorso da minha mão é que decide para onde a força magnética sobre os elétrons vai atuar, o dorso está virado para cima, então a força magnética sobre esses elétrons puxará eles lá para cima, deixando os prótons, as cargas positivas do outro lado. Novamente nós temos aqui a formação deste fenômeno físico, conhecido como polarização, onde você cria polos elétricos ao separar as cargas elétricas devido à ação dessa força magnética. Beleza, gente? Mais uma vez, obrigado pela atenção de vocês, viu? Essa aula está encerrada. Fique atento aí às próximas videoaulas.